Saudamos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos novamente juntos para estudarmos a Sua Palavra. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos, e também agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Sandra Maria Botelho Viana e também Moacir, são lá de Lisboa, em Portugal. Cândida Santos é de Manaus, no Amazonas. Genésio Mioto é de Hortolândia, São Paulo. Mariana Araújo Trindade é de Triunfo, em Rondônia. Alda Mota é de Itapetinga, na Bahia. E também Zete e Tuca são de Mococa, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Queremos orar. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças por estar presente em nossa vida a cada dia. E também te damos graças porque vamos agora abrir a tua palavra para o estudo. Pedimos que o teu Espírito Santo se faça presente em nossa mente, em nosso coração, nos ajude a entendermos a tua palavra e também nos ajude a colocarmos em prática em nossa vida os teus ensinamentos. Abençoa, Pai, todos os que estão passando por lutas, por problemas, por provações, por aflições, angústias, dor, sofrimento. Dê forças, dê vitórias a cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos hoje dar continuidade ao nosso último estudo desta série, Hebreus, mensagem para um mundo agonizante. Sabemos que estamos vivendo dias muito difíceis, são tempos em que nos mostram o cumprimento final das profecias que temos na Bíblia, especialmente livros de Daniel, Apocalipse, e também as profecias de Jesus, que ele deixou quando esteve aqui na terra. Ele falou o que estaria acontecendo antes da sua vinda, e isso nos mostra que o mundo está agonizando, que estamos realmente vivendo os últimos dias da história deste mundo e que Jesus ele é a única solução. Esta é a mensagem que nós temos aqui no livro de Hebreus, que nós estudamos nestas últimas semanas. Jesus, ele se fez homem, habitou entre nós. Jesus, ele sofreu por nós. Ele fez aquele sacrifício de se dar para morrer na cruz pelos nossos pecados, porque ele tem um imenso amor por cada um de nós e quer nos salvar. A salvação ela é única e exclusivamente através do sacrifício de Jesus. Aceitá-lo e deixar Jesus habitar em nossa vida. Aí nós estaremos com certeza no reino eterno, o reino inabalável, quando Jesus voltar para nos buscar. Falamos aqui ontem sobre a hospitalidade e dissemos que estes tempos difíceis que nós estamos vivendo, às vezes é difícil nós encontrarmos pessoas hospitaleiras, pessoas que estão prontas a nos receber em sua casa, pessoas que estão prontas a atender às nossas necessidades. E essa é uma característica dos filhos de Deus, ser hospitaleiro. Mesmo neste mundo conturbado que nós vivemos, um mundo perigoso, um mundo em que as pessoas só têm maldade no coração, nós precisamos praticar a hospitalidade. Está na palavra de Deus. E dissemos então que quando nós atendemos às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, o amor de Cristo está habitando em nosso coração e com certeza nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo, que é amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da avareza e da imoralidade sexual. A palavra de Deus, em várias mensagens que nós encontramos em vários livros da Bíblia, nós vemos advertências contra a avareza. Em Hebreus capítulo 13, versos 4 e 5, diz aqui: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros.
Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Então são duas coisas principais que estão aqui, além da hospitalidade que nós falamos ontem, além do amor fraternal. Aqui tem mais duas coisas que precisamos também viver no nosso dia a dia, que é honrar o nosso casamento, é respeitar o nosso cônjuge, é nós não termos relacionamentos fora do casamento e também nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e não amar as posses, as riquezas, os bens materiais. Infelizmente, nós vivemos num mundo materialista. As pessoas, elas amam aquilo que elas têm. Elas fazem tudo para conseguir o que elas têm em mente, mas se esquecem de que, em primeiro lugar, nós deveremos buscar o reino de Deus. E aí as demais coisas nos serão acrescentadas. E muitas pessoas se queixam porque não conseguem determinadas coisas que gostariam de ter e não estão satisfeitas com aquilo que têm. Mas a palavra de Deus diz que nós deveremos estar satisfeitos com aquilo que nós temos. E Deus, Ele nos diz que jamais Ele nos abandonará. É claro que seria bom se nós pudéssemos ter todas as coisas que nós gostaríamos de ter e ainda assim ter comunhão com Deus. Mas quando nós colocamos as coisas materiais em primeiro lugar, o nosso objetivo está naquilo, nós nos esquecemos de ter o relacionamento com Deus. E então, a avareza é um perigo para a vida espiritual. Nós lemos aqui em Lucas, no capítulo 16, Lucas capítulo 16, nos versos 10 a 18, olha o que Jesus disse. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviram isso e zombaram de Jesus. Então ele disse, vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Assim, o homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério. E o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Jesus aqui então está claro em dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao dinheiro. Ou nós somos fiéis nas pequenas coisas para que também as grandes coisas nos sejam concedidas, ou também nós deveremos ser honestos com as mínimas coisas. E aí nós estaremos praticando o verdadeiro mandamento que Deus nos quer, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós vimos aqui que muitas pessoas, nós lemos aqui no capítulo 16, versos 10 a 18, muitas pessoas gostam de parecer justas em público, mas Deus ele vê o coração. Não adianta nós querermos tapar o sol com a peneira. Por quê? Porque Deus ele olha o nosso interior. Não adianta nós querermos nos mostrar bonzinhos ou santinhos na presença dos outros, se no nosso coração não está aquilo que nós estamos querendo demonstrar. Então nós precisamos nos voltar para as coisas espirituais. E ainda nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5 e no verso 1, o apóstolo Paulo ele nos escreveu:
Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Veja que naquela época, a imoralidade ela sempre existiu, não é? Sempre, desde que entrou o pecado no mundo, começou também a entrar a imoralidade, porque sempre existiram aqueles que foram fiéis a Deus, procuraram seguir as orientações de Deus, e sempre houve também os infiéis, aqueles que se afastaram de Deus e foram viver a sua própria vida. E então aqui o apóstolo Paulo, ele viveu no mundo greco-romano naquela época, que havia uma pessoa que estava mantendo relações sexuais com a própria madrasta. Vejam que o Paulo estava escrevendo para irmãos da igreja lá de Corinto. Não era para pessoas que eram incrédulas, pessoas que não temiam a Deus. Ele estava escrevendo para os cristãos. E dentro da igreja havia gente que estava mantendo relação sexual com a madrasta. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, como nós estamos lidando com essas questões da avareza, do amor aos bens materiais e também com relação à nossa vida sexual, principalmente no casamento. Aqui em Efésios capítulo 5, versos 3 a 5, o apóstolo Paulo também escreveu: que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Vejam que advertência. Nós deveremos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós falamos, com histórias obscenas, com piadas vulgares que nós às vezes gostamos de ouvir ou até de contar. Nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque nenhum imoral, nenhum impuro ou ganancioso ou idólatra herdará o reino dos céus, ou herdará o reino de Cristo e de Deus. Ainda em Colossenses capítulo 3 e no verso 5, o apóstolo Paulo também escreveu: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Mais uma vez, a palavra de Deus nos advertindo com relação à questão da imoralidade sexual. Mesmo dentro do casamento, o marido deve respeitar a esposa o marido. Tem que ter santidade no relacionamento, não pode haver imoralidade, não pode haver aquela paixão carnal, aquele desejo carnal, né, animalesco que às vezes surge dentro de nós. Nós temos que ter muito cuidado, pedir a Deus que nos mantenha puros, nos mantenha dentro do propósito para o qual Deus estabeleceu o casamento entre um homem e uma mulher, e que o nosso relacionamento seja saudável, seja puro, seja santo, agradável a Deus, e que nós não coloquemos em nosso coração o amor às riquezas ou aos bens materiais ou ao dinheiro, que nós nos voltemos para Deus de todo o nosso coração. Vejam então que neste último estudo que nós estamos fazendo, falando sobre o amor fraternal, nós falamos sobre a questão de amar os nossos irmãos, falamos da hospitalidade, falamos também sobre a questão da avareza e da imoralidade sexual. Os estudos que nós estamos fazendo essa semana já falamos sobre isso, que está aqui no capítulo 13 de Hebreus. E com relação ao amor ao dinheiro, à avareza, nós vemos que aqui, se nós colocarmos esses desejos materiais em nosso coração e pensar somente neles, nós não exerceremos o amor fraternal que a palavra de Deus nos recomenda, porque seremos egoístas, não estaremos prontos a ajudar aqueles que necessitam do nosso auxílio. Que Deus nos abençoe. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, dando sequência a este estudo, e não nos esqueçamos: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.